Agora vamos passar a palavra para ele, que é ministro das cidades, lá de Pernambuco, Bruno Araújo. Boa noite, pessoal. Paulo Matias, um grande abraço, prazer em revê-lo. Paulinho, parabéns pelo belo momento na administração, ainda seguramente muitos desafios à frente. E, de modo muito especial, esses hoje dois gigantes, João Dória e Marquesan. O João, que inaugurou um momento novo na política nacional, e o Marquesan, da mesma forma, porque foram as primeiras duas grandes eleições de municípios importantes brasileiros, né, onde se venceu com a coragem de dizer o que politicamente não podia ser dito no passado. João fez esse enfrentamento, inaugurou pela primeira vez uma eleição de primeiro turno em São Paulo e está dando conta da gestão, fazendo as entregas que essa cidade que move o país precisa. São Paulo, quando se movimenta, todo o Brasil vai junto, e você é fundamental para ativar a economia desse país, o seu trabalho, João. E Marquesan é esse grande amigo que tem a coragem de fazer a política, vencer num estado contra um exército dele que ele citou, dizendo que muitos não tinham coragem de fazer. O importante é que esse nível de consciência está tomando conta do país. Hoje, eu reencontro aqui muitos amigos. Quem lembra quantas vezes a gente começou a andar naqueles salões verdes da Câmara dos Deputados e parecíamos alienígenas falando na loucura do impeachment. 3, 4, 10, 15 deputados e um movimento novo que começava a construir. E olha o Kim ali, parecia novo alienígena mesmo, né? Tá Olha mesmo, ali, alienígena mesmo. E começamos. Eram 8 parlamentares, 10, 12, 16, 20, 22, e o movimento começando a ajudar a tomar conta das redes. Marquesan lembra o que foi aquela noite. Eu tive uma oportunidade histórica de dar um voto extremamente simbólico para nós começarmos uma fase no dia seguinte. E a partir daí, aquela batalha vencida ao longo daqueles meses, que se confirmou com a votação da autorização do processo de impeachment, começou a se dividir em tarefas. O MBL não parou, pelo contrário, cresceu. E outros tiveram que ir para outro campo de batalha, para dentro do governo, para ajudar com algo, porque o processo não era só tirar alguém que tinha desaniquilado, que tinha aniquilado o país. O processo era também fazer o Brasil voltar a andar. E aí a gente descobre que a coragem tem diversas tipologias. Uma delas é a coragem de estar na vida pública, e a outra é a coragem, João, um dia de sábado, parte da sociedade reunida para pensar o Brasil quando podia estar com suas famílias, cuidando do lazer, e esse é um movimento que ajuda a pensar o país, e é um ato de coragem de todos que os exercem. Só que nós achávamos que o quadro era desastroso. Logo quando cheguei no Ministério, o João conhece os números, já mostrei ao Paulinho, ao Nelsinho, o quadro era muito pior. Quando nós somamos os contratos que o governo do PT tinha assinado em saneamento com os prefeitos e governadores do Brasil, eles tinham contratado 40 anos de todo o orçamento do Ministério das Cidades em saneamento. Nas obras de mobilidade, parte delas importantes aqui da cidade de São Paulo, na parte de mobilidade eram 70 anos do orçamento do Ministério das Cidades contratados e prometidos a prefeitos, governadores, à população. Ou seja, era mentira. E foi essa grande mentira que fez o país mudar de governo. E aí tem um desafio à frente. Não adiantava só ficar chorando leite derramado. E aí governança. E governança é escolher as pessoas corretas para o lugar correto, fazer, sobretudo, com as pessoas que têm especialidade em cada dos temas. Nós saímos de um quadro em que, no programa de habitação do Brasil,
nós tínhamos meses de inadimplência do Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos um percentual importante de construtoras que tinham quebrado por falta de pagamento e irresponsabilidade do governo anterior. Passado 1 ano e meio, hoje no Brasil, o Estado brasileiro constrói, prefeito João Dória, mais de 520 mil unidades habitacionais e hoje não deve um único centavo a um empreendedor que trabalha para os serviços do Estado brasileiro de habitação. Não deve um único centavo nas obras de saneamento que estão sendo entregues. Não deve um único centavo às obras de mobilidade. Nós estamos falando de 1 ano e meio. O que é que eu quero dizer com isso? Que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro respondem à governança, respondem com velocidade. Agora, a essência da minha fala era exatamente muito do que disse João e, de modo especial, Nelson Marquesan. Fazer uma entrega à sociedade com essa estrutura de hoje é uma verdadeira odisseia, é uma epopeia entre pensar, decidir e uma ordem na administração pública ser executada. É um grande enfrentamento onde a perda que a sociedade tem é tremenda. Nós precisamos inverter. Ao invés de um serviço público que existe, uma sociedade que funciona para remunerar um serviço público, nós temos que fazer voltar o serviço público, servir a sociedade brasileira. Esse é o grande desafio. Aliás, hoje é um dia muito especial, porque com o 11 de novembro, e aqui teve Rogério Marinho já aqui hoje, a quem a gente rende essas homenagens por esse grande trabalho, se inicia uma nova relação salutar na relação trabalhista e, tão importante quanto, começa a morrer os sindicatos picaretas que atrapalharem muito a vida dos brasileiros. E essa construção só é permitida por um mundo de fatores. Não é? Aqui, Nelson lembra, um governo que assumiu o papel de não ser candidato à reeleição, é um fator importante para decidir reformas, e qualquer que seja a percepção em relação ao governo, é impossível poder achar que é compromisso público sem apoiar os processos das reformas que o país precisa. Inovação, e é o tema nosso, Paulo Matias, inovação, ela é gestão. Inovação é transformar coisas simples e enfrentar essa grande burocracia. Um ato, como mesma forma que João disse, encerrou as filas dos exames de imagens, né, com um ato de diálogo com as entidades, os hospitais privados, com zero de recurso da prefeitura. Hoje, o Brasil, numa posição do Ministério das Cidades, a um custo baixíssimo. Goiás começou, Distrito Federal, até dia 28 de fevereiro todos, a carteira de motorista, a carteira nacional de habilitação, que nada mais é do que a identificação oficial também do brasileiro, já está no celular. Você esquece um documento em casa, mas não esquece o celular. Custo baixíssimo. E aí se pergunta, por que não faz, o porquê não pode? Porque para tomar decisões que melhoram a vida das pessoas, se enfrenta status quo que não aceita mudança. E é esse enfrentamento, essa massa que aqui é construída pelo MBL, que ajuda a preparar brasileiros para fazer enfrentamentos. Não se entrega o serviço que o Brasil precisa, a população brasileira, sem os enfrentamentos. E administrar é um ato de enfrentamento diário. E aí, nesse processo de avanço, nós pegamos números como, vocês imaginarem, que a cidade no Maranhão, em que haviam 1.000 famílias, Paulinho, que não tinham uma habitação, resolveu-se chegar com o Minha Casa Minha Vida. O município tinha 1.000 famílias de déficit, era o déficit habitacional do município, e se construiu 10.000 unidades habitacionais. 10.000 unidades habitacionais. É sobre esse modelo de gestão que nós estávamos. Hoje, nós temos e aprimoramos o controle, avançamos na humanização dos empreendimentos
E para não desmoralizar a falta de governança, porque um programa que já investiu mais de 300 bilhões de reais, o controle do programa é em tabela de Excel. Em tabela de Excel. O enfrentamento de pôr isso de pé, democratizar os dados, dar transparência, dividir com brasileiros, nós vamos à rua agora com um programa que ajuda a reduzir o déficit de habitações precárias. Ele já foi lançado, as primeiras pessoas serão atendidas agora, mas o procedimento de acompanhamento, que é o tema inovação, passa a ser todo por tecnologia de smartphone, desde os assistentes sociais contratados, marcando por georreferenciamento o atendimento, marcando e acompanhando por georreferenciamento o quanto trabalhou cada assistente social, em que áreas do município foi tratado, o controle de fiscalização, de prestação de contas, o reconhecimento do beneficiário, a fotografia da obra feita, o controle do mutirão, enfim, num processo absolutamente digitalizado que permite eficiência, controle e a entrega e o monitoramento do zelo pelo recurso público. Portanto, um ambiente como esse, um encontro como esse, que reforça o pensamento em que os avanços que o Estado brasileiro, que nossas vidas, a vida no Estado e no município, precisam avançar, sobretudo com reformas estruturais que passam além da tributária, que está aí na fila, além da previdência, que é fundamental no controle, na questão dos gastos, do custeio do Estado, mas efetivamente na qualidade dos serviços prestados à população. O país deve ser entregue à população e não à corporação. E são essas corporações que sugam grande parte do resultado do esforço e do suor dos brasileiros. Eu procurei, ao longo desse ano, dar a minha contribuição. Acho que avançamos. Se olharmos o Brasil, e aí eu tenho absoluta certeza que o voto dado por Nelson, que o voto dado por mim, com o movimento que o MBL ajudou a construir, vai mostrar, e a história mostrar que foi um movimento correto e que tem feito entregas. E nós garantimos e temos trabalhado com vocês, por mais importante, chegarmos no ano que vem em condições onde o Brasil passa a superar esse processo de transição e passar a ter condições de escolher um novo líder para nos conduzir ao futuro. E movimentos, entidades e organizações como o MBL precisam surgir mais no país para ajudar a pensar no resultado coletivo da sociedade brasileira. Parabéns a vocês e para mim foi uma grande honra estarmos aqui juntos hoje. Um grande abraço.